Bom dia, Espírito Santo, bom dia a você que está aqui conosco mais uma vez para adorar o Senhor, para ouvir do Senhor o que Ele tem para, da mensagem do céu que Ele tem para nossas vidas nesta manhã. Muito obrigada por você estar sempre aqui ouvindo a palavra de Deus conosco, fazendo parte desta família. Eu já quero te pedir para compartilhar esse vídeo, deixar aí o seu like e deixar o seu pedido de oração para que a gente possa estar orando pela sua vida, amém? Ore por mim, que eu oro por você e nós vamos sendo bênção na vida uns dos outros. E a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã, está lá em Isaías, capítulo 10, a unção que despedaça o jugo. Eu quero trazer um pequeno estudo sobre esse versículo, né? Talvez a gente vai ter que dividir em 2 vídeos, não sei, para não ficar tão longo. Mas eu quero trazer um estudo voltado para esse tema, né? A unção que despedaça o jugo, que está lá em Isaías, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Então, essa unção é a presença de Deus, é o poder de Deus na sua vida e na minha vida. É essa unção que vai despedaçar os jugos que há sobre nós, as palavras contrárias, maldições hereditárias, tudo aquilo que vinha sobre nós. Você já sentiu aqueles dias que você parece assim que carrega toneladas às suas costas? Você já se teve em uma situação que parece que tudo que você faz está amarrado, ou tudo que você vê a sua família fazendo está amarrado, é uma coisa que não vai para frente, não prospera, nada dá certo, né? Então existe algo aí que precisa ser quebrado, e só vai ser quebrado com a unção de Deus. Não adianta a gente querer e correr para um lado, correr para o outro. Não adianta querer botar crenças, né, como, vou botar um pé de arruda, vou botar um pé de comigo ninguém pode, uma espada de São Jorge, porque isso aí não vai funcionar. Porque o que tem sobre a tua vida, o que tem sobre a tua casa é espiritual, é bem mais pesado do que aquilo que você pode imaginar. Então não vai ser uma planta que vai resolver essa situação, vai ser a unção de Deus, vai ser a presença de Deus sobre a tua casa, vai ser a presença de Deus sobre a tua vida. Existem guerras espirituais o tempo todo na nossa vida. E aí as pessoas, elas erram quando elas começam a pensar que o mundo é isso aqui que você tá vendo, que você tá pegando. O mundo real é esse, que não existe um mundo espiritual, e existe. E você só vai conseguir entender ou se aproximar desse mundo espiritual quando tu começar a se aprofundar nas coisas espirituais, começar a ter uma intimidade com o Senhor, e aí o Senhor vai de pouquinho te mostrando como é que está o mundo espiritual, as lutas, o que está prevalecendo sobre ti, sobre a tua casa. Às vezes a gente diz assim, aquela pessoa nunca deu certo com ninguém, a mãe dela era da mesma forma, a avó era da mesma forma, o que esse povo não dá certo, já é normal. E não é normal, é um jugo, é uma maldição que há sobre aquela família, e é necessário que ela seja quebrada. E eu tiro pela minha vida, né? A minha vida, eu comecei a conhecer muito esse lado espiritual quando eu comecei a observar coisas que davam errado na minha vida o tempo todo. E aí eu comecei a ter essa curiosidade de saber o porquê, e eu ficava pedindo ao Senhor que me mostrasse, que me revelasse, e o Senhor foi me mostrando o que aconteceu, palavras de maldição que foi jogada sobre mim, né, trabalhos contrários que foi feito sobre a minha vida. E aí o Senhor disse, não, é necessário, né, uma unção, uma presença para ser quebrado. E não é só, o sangue de Jesus
tem poder sobre mim, você já está liberto de todas as maldições. Não. E tem maldições que precisam de um pouco mais de esforço, precisa mais de batalhas espirituais, precisa mais de entrega. E as pessoas, elas são ignorantes por não entender isso. Né? A palavra do Senhor diz que nós erramos por não conhecer a verdade. E se você, tudo isso que você escuta, sempre eu trazendo aqui para falar de você, se você for para falar para você for estudar, tem na palavra de Deus. Então aqui eu quero trazer para vocês alguns tipos de maldição, como a maldição hereditária, né? A palavra do Senhor, ela fala que essa maldição, ela pode passar por 3 ou 4 gerações. Então você, mas eu vou pagar por uma coisa que meu tataravô fez? Pode sim, porque é bíblico quando diz que essa maldição, ela pode passar de 3 a 4 gerações, né? Então, problemas que se arrastam entre gerações, eu vou citar aqui exemplos para vocês, problemas espirituais, né? Que isso tem sido causado por maldições hereditárias na família. E aí pode ter sido a 2ª geração, a 3ª, a 4ª atrás, mas vem pendurando, vem se arrastando sobre as famílias, até que um se levante, busque ao Senhor e quebre esse jugo sobre a vida da sua família. O adultério, né? Às vezes um familiar, um avô, né? Ele adulterou muito e aconteceu sempre adultério. E aí isso vai causando uma devastação na vida sentimental das pessoas daquela família, porque a maldição hereditária lhe acompanhou. Nós temos também a pobreza material, né? Aquela família que não consegue se desenvolver, não consegue prosperar, aquela família que tudo que ela faz parece que está dando errado. Então ali há uma maldição hereditária, né? É uma miséria danada naquela família, as coisas se quebram do nada. Às vezes quando nós começamos a observar dentro da nossa casa as coisas queimando do nada, uma coisa quebra, sabe, e é um prejuízo atrás de prejuízo, você ali está sofrendo com batalhas espirituais, você está sofrendo ali com lutas espirituais, então é necessário se levantar espiritualmente. E mais uma vez, eu te digo, não se agarre a essas coisas, né, de superstições, como, eu vou colocar um sal grosso, eu vou colocar um alho, eu vou colocar isso que vai espantar. Não espanta, faz atrair, porque você está colocando ali a sua fé em uma coisa material, e aquilo dali vai atrair aqueles espíritos ruins para aquilo dali. Se aquilo dali está na sua casa, vai entrar dentro da sua casa mais ainda. Eu costumo observar casas que colocam isso, sal grosso, uma planta, isso, aquilo, outro, dentro de casa, para repreender. O que eu vejo é que essas casas, essas famílias, elas parece que cada dia mais se afundam mais. Por quê? Porque você está atraindo, você está chamando a atenção daqueles espíritos com aquela maldição ali, com aquilo dali, com aquele foco ali, né? Então tire, se você tem isso na sua casa, você tire, porque isso aí não é de Deus. Em momento algum tem na palavra do Senhor dizendo isso. Você pode, irmã, eu sou católica, então você procure dentro da Bíblia do católico para ver se tem isso. Não tem, né? Então em todas a palavra do Senhor na Bíblia, você não vai ver dizendo que vai repreender um demônio do devorador com sal grosso, o demônio da inveja com sal grosso. Você não vai ouvir isso. Então o povo do Senhor, ele peca por não conhecer a verdade. E você está perecendo porque você não conhecia a verdade, mas hoje você está conhecendo. Então tire todas essas superstições dentro da sua casa e comece a determinar que a sua casa está lavada com o sangue de Jesus. E comece a atrair para dentro da sua casa palavras de bênção. Porque outra coisa que atrasa muito a nossa casa são palavras contrárias, mas a gente chega já lá. Outra coisa também é
homicida, né? Às vezes uma pessoa lá do seu passado, da família, matou alguém e aí vai gerando essa maldição na vida dos outros. Então, esse jugo também é quebrado quando nós aceitamos Jesus, confessamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e a unção dele vai quebrar esse jugo sobre a nossa família. A bebida, né? O espírito do alcoolismo. Quantas vezes isso tem afetado as famílias? Eu tiro pela minha família. O meu pai, ele era uma pessoa alcoólatra, uma pessoa totalmente alcoólica. E contava-se uma história que ele, quando era mais novo, ele tinha um amigo, não sei, alguma coisa assim, que bebia com ele e era alcoólatra. E foi o dia, o meu pai deu tanta cachaça a esse homem que esse homem teve lá uma overdose, não sei o que foi, que ele morreu. E aí, o meu pai, ele meio que carregou essa maldição na vida dele, porque meu pai virou alcoólatra. E quando meu pai estava alcoólatra, eu lembro que à noite, quando a gente era criança, a gente não conhecia a verdade, a gente não era da igreja. E à noite, assim, às vezes, o meu pai bêbado, e ele começava a falar uma voz estranha, ele começava não era ele, começava a falar alguma coisa como se fosse, né, aquilo dali que tinha acontecido no passado dele. E eu lembro que ele olhava pra gente, o olhar dele não era o mesmo, a voz não era a mesma, e ali, mesmo sem conhecer a verdade, mesmo sendo uma criança, eu entendia que ele estava possesso, eu entendia que aquilo dali que tinha na vida dele era espíritos malignos, né? E o meu pai, o Senhor, eu aceitei Jesus e o Senhor, ele prometeu para mim que ia salvar meu pai. E o meu pai, ele, né, aceitou Jesus, né, e o Senhor salvou a vida dele, mesmo no leito, na enfermidade, mas Deus fez a grande obra na vida dele. Só que a maldição da bebida pegou outras pessoas da família, não meus irmãos, porque os meus irmãos, né, são lavados com o sangue de Jesus, aceitaram o Senhor Jesus, então a unção foi quebrada sobre a vida deles, mas aqueles da família que não tem esse conhecimento, a proximidade do Senhor, né, carrega essa maldição hereditária sobre a vida deles. Então eu quero te dizer que nesta manhã o Senhor, ele está te instruindo para que você e a sua casa seja liberta de toda maldição que acompanha a sua casa. E o Senhor, o prazer do Senhor é destravar tudo que está travado na sua vida, é abençoar a tua casa e fazer da tua casa um pedacinho do céu. Amém? Então nós vamos continuar esse estudo no próximo vídeo amanhã. E eu te espero aqui para você aprender mais conosco, amém? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, eu te entrego agora a vida desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus, que todo jugo seja quebrado agora sobre a vida dela, Pai. Aonde estiver, Senhor Jesus, algo que não vem de ti, algo que está travando, algo que está barrando, Senhor, a vida desta pessoa, que seja agora repreendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que seja quebrada toda maldição hereditária sobre a vida dela. Que seja agora, meu Pai, quebrada toda maldição na família e que todo jugo seja quebrado com o sangue de Jesus. Pai, nós cremos na vitória de cada um, Senhor. Se você crê, confirma com o teu amém. Que você seja abençoado.